No próximo capítulo da novela, Força de Mulher, Bahar pergunta a Seida onde ela esteve e o que aconteceu, preocupada com o sumiço dela durante a entrevista. Seida responde que estava ansiosa e simplesmente saiu, sem dar muitos detalhes. Bahar então conta que conseguiu emprego na cafeteria e que começará no próximo mês, com a ex-caixa ajudando a aprender o trabalho. Seida parabeniza, mas Bahar insiste em saber por que Seida foi embora, questionando se foi um ataque de pânico. Seida nega e, após alguma relutância, Bahar desiste de pressioná-la, reconhecendo que exagerou ao cobrar explicações. Seida, no entanto, decide abrir-se e pergunta se Bahar conhece o chefe da cafeteria, Henry. Bahar fica surpresa ao ouvir o nome dele e pergunta como Seida o conhece. Seida então revela que ele é o pai de seu filho, Arda. Bahar fica chocada com a revelação, e Seida diz que foi por isso que fugiu durante a entrevista. Bahar, ainda processando a informação, diz que vai buscar as crianças na escola, como havia prometido, e sugere que conversem mais sobre o assunto quando voltar. Ela pede para Seida ligar se precisar de algo, mostrando-se preocupada e disposta a apoiá-la. A empregada recebe o Sr. Munir com um bem-vindo, mas ele, claramente agitado, insiste em ver o Sr. Swati imediatamente, alegando que é urgente. A empregada tenta explicar que o Sr. Swati está em uma reunião importante em seu escritório e que não pode deixá-lo entrar. Munir, no entanto, repete que a situação é urgente e exige falar com sua. A empregada, tentando acalmá-lo, pergunta o que aconteceu. Munir chega ao escritório de Swati, insistindo em falar com ele sobre algo urgente. Swati, inicialmente relutante por estar em uma reunião, acaba cedendo e ouve Munir, que revela que os homens de Nezir planejam sequestrar Bahar e as crianças para forçar Sarpa a aparecer. Munir explica que já encontrou uma casa segura para Bahar e os filhos, como Sarpa havia pedido, e sugere levá-los para lá imediatamente. No entanto, Swati o interrompe e ordena que Munir não conte nada a Sarp sobre o plano de Nezir. Ele decide deixar Bahar e as crianças em Tarlabase, apesar dos protestos de Munir, que alerta que, se o sequestro acontecer, Sarp certamente tentará resgatá-los e será morto. Swati, no entanto, vê nisso uma oportunidade. Ele argumenta que, se nunca tivessem sabido do plano, não poderiam avisar Sarp, e por isso devem agir como se nada soubessem. Munir, preocupado, questiona se vão deixar o marido de Piril, Sarp, morrer, lembrando que ele é pai dos filhos dela. Swati responde friamente que, mais cedo ou mais tarde, Sarp abandonará Piril para voltar a Bahar, citando as conversas telefônicas que ouviram, nas quais Sarp chamava Bahar de minha Bahar, ignorando Piril. Ele acredita que Piril superará a morte de Sarp mais facilmente do que o abandono. Munir, ainda hesitante, pergunta se Sarp sabe que a casa segura foi encontrada. Ele confirma que enviou uma mensagem informando isso, e Swati ordena que Munir mantenha Sarp ocupado por alguns dias, inventando desculpas para evitar que ele descubra o plano de Nezir. A conversa revela a frieza de Swati em sacrificar Sarp para proteger os interesses de sua filha, Piril, mesmo que isso signifique a morte de Sarp. E Elis, em seu primeiro dia de trabalho, tenta ajudar uma cliente, mas acaba se atrapalhando. A cliente pergunta sobre um vestido com franjas, e Elis, sem olhar a etiqueta, comenta que é curto. Em seguida, a cliente pergunta se há outra cor do vestido longo, já que todos os seus são pretos, e menciona que gostaria de vermelho. E Elis, tentando ser prestativa, diz que vai verificar, mas logo é corrigida por uma colega, que informa que os vestidos vermelhos estão no cabide específico para essa cor. E Elis, confusa, responde que não há nenhum vestido vermelho ali, e a colega explica que eles foram vendidos no dia anterior. A colega então sugere outro vestido, dizendo que ficará bem na cliente, que concorda em experimentá-lo. E Elis, ainda desorientada, pergunta onde ficam os provadores, mas hesita e acaba pedindo desculpas à cliente, explicando que começou a trabalhar há poucas horas e ainda não está familiarizada com tudo. A situação mostra o nervosismo e a inexperiência de Elis em seu novo emprego, enquanto tenta se adaptar às demandas do trabalho. Arif pergunta a Bahar o que aconteceu com Seida, já que ela estava chorando mais cedo. Bahar explica que Seida viu alguém que não queria ver, mas não sabe detalhes, pois saiu de casa com pressa para encontrá-lo e não teve tempo de perguntar. Em seguida,
Bahar revela que ligou para Sarp usando o telefone que Arif lhe deu. Ela perguntou se seus filhos estavam seguros e se havia alguém que quisesse machucá-los. Mas Sarp não soube responder, o que a deixou preocupada, interpretando que seus filhos podem estar em perigo. Sarp disse que viria buscá-la e as crianças para levá-las para longe, mas Bahar recusou, afirmando que não iria com ele, já que não sabe no que ele está envolvido e não quer se relacionar com um homem casado e com filhos. Arif pergunta o que ela planeja fazer, e Bahar diz que pensou em ir à polícia, seguindo o que sempre foi ensinado, buscar proteção das autoridades em situações de perigo. No entanto, ela teme que, enquanto tenta fazer a coisa certa, seus filhos possam se machucar. Arif então sugere encontrar um lugar longe de Istambul, onde Bahar e as crianças possam se esconder até que o perigo passe. Ele se oferece para acompanhá-los, garantindo que não os deixaria sozinhos. Bahar admite que já pensou em fugir, mas teme que estejam sendo seguidos e que, longe de Istambul, não teriam a rede de apoio que tem no bairro, como Arif, Seida e outros conhecidos. Arif insiste que iria com eles, mas Bahar hesita, lembrando que ele recentemente sofreu uma agressão e que ela acabou de conseguir um emprego como caixa, o que aprende cidade. A conversa revela a preocupação de Bahar em proteger seus filhos, enquanto tenta equilibrar sua vida e tomar decisões difíceis em meio ao perigo. E Elis continua enfrentando dificuldades em seu primeiro dia de trabalho. Ela recebe uma cliente que expressa interesse em ver algumas minissaias, e Elis, ainda insegura, pergunta para quem seriam, o que gera um momento de constrangimento. A colega, percebendo a situação, rapidamente assume o atendimento, explicando que Elis começou a trabalhar naquele dia e ainda está se adaptando. A colega então elogia a cliente, Senhora Sully, e menciona que reservou algumas roupas especialmente para ela, incluindo uma minissaia vermelha que combina muito com seu estilo, lembrando-a de uma peça roxa que ela havia gostado anteriormente. A colega sugere que a cliente experimente a minissaia, e Elis, observando a interação, parece ainda mais perdida, enquanto a colega tenta manter a situação sob controle. Bahar chega em casa com as crianças e as convida a entrar, pedindo que tirem os sapatos e os casacos. Ela menciona que vai ver Seida, e Doruk, animado, pergunta se eles também podem ir barrar com corda e os leva até Seida. Ao chegar, Doruk percebe que Seida parece ter chorado, mas ela nega, explicando que teve uma alergia nos olhos, que os deixou vermelhos como se tivesse chorado. Ela comenta que estava pensando em fazer um banho de chá para aliviar o incômodo. Doruk, curioso, pergunta o que é um banho de chá, e Bahar se oferece para preparar um, dizendo que ele poderá ver como é feito. Seida concorda em se juntar a eles em breve. Enquanto isso, Nizam comenta com Seida que sua mãe, Elis, conseguiu um emprego hoje. Seida confirma que já sabia e parabeniza a notícia. Nizam, empolgada, diz que Elis prometeu comprar um vestido para ela com o primeiro salário. Bahar tenta moderar a expectativa da filha, sugerindo que vejam isso quando Elis receber o salário, mas Seida defende a promessa, afirmando que Elis certamente cumprirá. Bahar então chama as crianças para irem com ela, lembrando Seida que a esperam para o banho de chá. Doruk se despede de Seida, dizendo que haverá em breve, e ela responde com um até logo. Ati se recebe em ver em casa com um caloroso "seja bem-vindo", e ele agradece. Ela pergunta se ele está cansado, e Enver confirma que sim, explicando que passou o dia informando seus amigos sobre algo importante, com a ajuda de Memen, a quem ele agradece. Em seguida, ele foi comprar suprimentos para o ateliê, já que fazia tempo que não ia lá. Enver comenta que sentiu falta do bazar e que depois foi para Kapani. Atice então pergunta se ele falou com Bahar, e Enver responde que não, perguntando se há algo errado. Atice compartilha a boa notícia de que Bahar conseguiu um emprego como caixa em um café agradável e decente. Enver fica surpreso e feliz com a notícia, expressando sua alegria. Atice sugere que Bahar e as crianças possam vir para sua casa, onde eles poderiam cuidar delas, mas Enver aconselha não se empolgar demais, lembrando que as coisas nem sempre saem como planejado. Ele menciona que Bahar gosta de sua própria casa e que, com Sirin por perto, a situação pode se complicar. Sirin recebe o pai, Enver, em casa com um bem-vindo, e ele agradece. Ela, brincando de ser a Cinderela, pergunta à mãe, Atice, se deve esfregar o chão, mesmo sem ter derramado nada. Atice, confusa, pergunta se ela derramou algo, e Sirin explica que está apenas brincando, imaginando que talvez precise fazer tarefas como a Cinderela. Ela continua a brincadeira, perguntando se deve comer apenas as sobras dos pratos dos pais, como a personagem fazia.
Enver, percebendo a brincadeira, intervém e diz a Sirin que ela não precisa procurar um emprego, pois ele tem um amigo que está procurando alguém para trabalhar com tecidos, movendo lotes. Ele inicialmente pensou em barrar para o trabalho, mas como ela já conseguiu um emprego, sugere que Sirin fale com o amigo, já que ela é forte e capaz. Enver então pergunta a Tice se alguém apareceu na oficina de costura, mas ela responde que não, já que a placa que ele colocou continua caindo por causa do vento. Sirin, orgulhosa, revela que fez uma nova placa para o ateliê, criticando a qualidade da anterior. Ela diz que usou uma tinta que não estraga, mesmo com a chuva, e que deixará a placa no ateliê para secar antes de ser colocada. A Tice elogia a placa, dizendo que ficou bonita, e Enver concorda, embora comente que ela pode estragar na chuva. Sirin, confiante, garante que sua criação é resistente. A Tice observa que Sirin não quis magoar Enver, e ele concorda, reconhecendo a boa intenção da filha. Doruk, curioso, pergunta se é assim que funciona um banho de chá, e Seida responde que sim, questionando se ele não gostou. Doruk, decepcionado, admite que não gostou, explicando que esperava que ela derramasse chá na própria cabeça, imaginando algo mais dramático. Bahar então anuncia que ela e Seida vão para o quarto, onde Seida aplicará o chá com algodão nos olhos para aliviar a alergia. Ela diz às crianças que podem continuar comendo enquanto esperam. Nizam pergunta se podem ir para o quarto também quando a conversa acabar, e Bahar concorda, pedindo que continuem comendo. Seida abre seu coração para Bahar, contando como foi sua história com Henry, o pai de Arda. Ela explica que se apaixonou por ele quando eram jovens, durante as férias de verão que ele passava na casa do avô. A família de Henry era rica, enquanto a de Seida cuidava do jardim deles. Eles brincavam juntos, e Seida, embora levada, sempre foi apaixonada por ele. Henry também gostava dela, mas mais como uma menina travessa. Conforme cresceram, os sentimentos mudaram, e um dia, algo aconteceu entre eles. Henry partiu, e Seida descobriu que estava grávida de 4 meses, tarde demais para contar a ele. Na época, ele morava na Alemanha, e ela não tinha como entrar em contato. Seida decidiu esconder a gravidez de todos, enfrentando dificuldades extremas. Ela pegou dinheiro emprestado de uma prima e foi para Istambul em busca de Henry, mas não o encontrou. Sua vida se tornou muito difícil, passando por fome, frio, insultos e pobreza. Quando deu à luz, não sabia o que fazer com o bebê e acabou ligando para sua prima, que informou sua mãe. A mãe de Seida não quis que ela voltasse para casa, mas aceitou cuidar de Arda, sentindo pena da criança. Seida nunca contou a Henry sobre Arda, mesmo anos depois, quando ele já estava em Istambul. Ela temia as consequências e o julgamento das pessoas, que já a chamavam de prostituta. Ela admite que, apesar de amar Henry, teve que dormir com outros homens para sobreviver, algo que envergonha profundamente. Seida reflete sobre como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse tido coragem de contar a Henry sobre o filho, mas o medo e as circunstâncias a impediram. Ao ver Henry novamente, Seida sentiu uma mistura de emoções, mas decidiu que já estava cansada de pensar em talvez. Ela resolve seguir em frente, focando no presente e no bem-estar de Arda. Azin entra no escritório de Nezir e informa que o plano de sequestro de Bahar e seus filhos está pronto para ser executado na noite seguinte. Ele garante que capturá-los não será difícil. Nezir aprova e diz que quer que eles sejam trazidos diretamente para sua casa, não para outro lugar. Azin fica surpreso com a decisão, mas Nezir explica que, uma vez que Bahar e as crianças estiverem em sua casa, ele anunciará publicamente que está curado e não se esconderá mais de ninguém. Ele espera ansiosamente que Sarpa apareça para resgatá-los, planejando enfrentá-lo diretamente. Azin questiona se Nezir está realmente preparado para isso, e Nezir confirma que tudo está pronto. Azin também informa que os homens que cuidavam de Bahar no bairro, incluindo o dono da cafeteria, já foram neutralizados, garantindo que ninguém estará por perto para interferir. Ele pergunta em qual quarto deve deixar Bahar e as crianças, e Nezir responde que devem ser colocados no quarto de Mert. Munir encontra Sarp e informa que encontrou uma casa segura para Bahar e as crianças, mas inventa desculpas para adiar a mudança. Ele diz que o aquecedor não está funcionando, as janelas quebradas e que precisa instalar uma cerca e venezianas. Munir argumenta que as crianças poderiam passar frio e sugere esperar alguns dias antes de levá-los para lá. Sarp, preocupado com a segurança da família, reluta em esperar,
mas Munir insiste que é a melhor opção disponível. Sarp, embora frustrado, concorda em esperar 2 dias, mas pede que Munir coloque seguranças na rua de Bahar. Munir lembra que isso poderia chamar atenção indesejada, e Sarp, irritado, aceita a situação. Ele então pede que Munir prepare a casa com brinquedos, doces, roupas e tudo que as crianças possam gostar, para que se sintam felizes e confortáveis. Munir concorda e se prepara para sair, mas Sarp percebe que algo está incomodando o amigo. Ele pergunta se há algo errado ou se Munir está triste, mas Munir nega, dizendo que tudo está bem. Apesar da resposta, fica claro que Munir está perturbado por esconder o plano de sequestro de Sarp, mas não revela seu desconforto. Munir informa Suat que conseguiu convencer Sarp a esperar alguns dias antes de mudar Bahar e as crianças para casa segura. Suat aprova a decisão, dizendo que foi bem feito e expressa a esperança de que Nezir consiga concluir seu plano dentro desse prazo. E Elise está concentrada, organizando listas de produtos e fotos dos modelos de vestidos, enquanto fala sobre as cores e tamanhos que precisa memorizar. Ela comenta que tirou todas as fotos e planeja fazer o mesmo com os biquínis. Seida, observando o esforço de Elise, pergunta por que ela está se esforçando tanto. E Elise explica que quer memorizar tudo para se tornar a melhor funcionária e provar seu valor, especialmente após Nermin ter feito uma cara feia por um pequeno erro no seu primeiro dia. Ela afirma que não é uma vidente e que ficará lá até gravar todas as informações. Seida, embora um pouco cética, encoraja Elise a continuar trabalhando e diz que precisa ir. Elise pergunta quando Seida voltará, e ela responde que não sabe, mas que retornará quando o clube onde trabalha estiver fechado. E Elise deseja que Seida tenha cuidado. Azim cumprimenta Nezir com um bom dia. Nezir questiona se o quarto para as crianças está pronto, e Azim confirma. Satisfeito, Nezir comenta como o ambiente está adorável e que, naquela noite, haverá alegria no lugar. Ele acrescenta que, após anos, finalmente a casa voltará a parecer um lar. Em seguida, chama por Azmi, e Azim prontamente responde. Nezir então adverte, só não cometa erros, certo? Azim garante que não há com o que se preocupar, mas Nezir reforça seu ponto, afirmando que não gosta de pessoas que cometem erros e que não quer estúpidos em sua equipe. Bahar expressa sua preocupação a Seida, perguntando se ela ficará incomodada ou triste por ela trabalhar no mesmo local que Henry, o pai de Arda. Bahar oferece-se para encontrar outro emprego se isso for um problema, mas Seida insiste que não ficará triste e encoraja Bahar a continuar trabalhando lá. Bahar então pergunta se Seida contou a Elis sobre a situação, e Seida responde que não, explicando que Elis tenha irritado com perguntas estúpidas e que está muito focada em memorizar os produtos da loja, sem dar atenção a mais nada. Bahar sugere que Seida aproveite o dia para descansar. Antes de se despedirem, Seida pede a Bahar que tente descobrir se Henry é casado e se tem filhos, já que ela está curiosa sobre isso. Bahar promete descobrir e deseja a Seida um bom trabalho, encerrando a conversa com um até mais tarde. Suat liga para Sirin, que atende com um simples alô. Ele a cumprimenta e pergunta se está disponível. Sirin confirma, e Suat a convida para um jantar em um bom restaurante naquela noite. Surpresa, Sirin hesita e repete a palavra restaurante, tentando assimilar a ideia. Ele insiste, sugerindo que os dois passem a noite juntos em um lugar agradável. Ainda desconfiada, ela questiona se o local não será um daqueles famosos e lotados, ao que Suat garante que não, explicando que é exatamente isso que ele quer evitar. Preocupada, Sirin expressa sua apreensão, perguntando se não é perigoso serem vistos juntos. Suat a tranquiliza, dizendo que ninguém vai pensar neles naquela noite e que poderiam até jantar sobre uma ponte sem que ninguém percebesse. Convencida, Sirin concorda, dizendo que está bem para ela. Suat finaliza, marcando o encontro para a noite. Após desligar, Sirin, ainda intrigada, se pergunta o que ele está tramando. Bahar chega para seu primeiro dia de trabalho na cafeteria e é recebida com um sorriso por Henry, que lhe dá as boas-vindas. Ela o cumprimenta e ele comenta que ela chegou cedo, perguntando se está com fome. Bahar responde que já tomou café da manhã e explica que, por morar perto, foi fácil chegar. Henry pergunta se ela veio a pé, e ela confirma, dizendo que aproveitou o bom tempo e gosta de não precisar pegar ônibus para trabalhar. Ele a convida para tomar um chá enquanto aguardam a chegada da treinadora para começar. Bahar agradece, e ele se oferece para trazer o chá, mas ela responde que não se preocupe.